Neste vídeo, vamos contar a história do implante coclear, mas vamos começar no final dos anos 50. Em 1958, 2 anos após terminar a residência médica, William House trabalhava em Los Angeles quando recebeu de um paciente um fragmento de jornal que anunciava algo inusitado. Em Paris, um indivíduo com surdez profunda causada por um colesteatoma havia recebido estimulação elétrica do nervo auditivo que resultou em sensação sonora. De fato, Digiorno, um neurofisiologista, e Aires, um otologista, haviam por meio de uma pequena bobina transmitido uma corrente alternada eletromagnética que resultou em audição. De imediato, Bill House ficou extremamente inquietado com a notícia. Aos 34 anos, ele estava em plena atividade como otologista, mas tinha pouca ou nenhuma opção com a qual tratar os inúmeros pacientes com perda auditiva profunda que o buscavam no House Ear Institute. Bill trabalhava junto a Jack Doyle, um neurocirurgião, em neuromas do acústico. Ao comentar sobre a estimulação auditiva com Jack, este o apresentou ao seu irmão, Jim Doyle, um engenheiro elétrico. Jim então construiu um amplificador operado a bateria e um eletrodo para que Bill pudesse aplicar sobre a janela redonda de pacientes com surdez pós-lingual, ou seja, pacientes que tivessem apresentado surdez após a aquisição de linguagem. A ideia era que, sendo um paciente com linguagem já estabelecida, este seria capaz de escrever relativamente bem o que quer que estivesse ouvindo. Bill House então explicou em detalhes o procedimento a um paciente com perda auditiva pós-lingual. O plano era audacioso. Ele iria levantar a membrana timpânica com microinstrumentos e aplicar temporariamente pequenas correntes elétricas alternadas na região da janela redonda. Bill teve sucesso. O paciente referiu transitoriamente sensação auditiva que parecia mimetizar a intensidade e a frequência do estímulo apresentado. Posteriormente, o eletrodo foi removido, a membrana foi reposicionada e o paciente recebeu alta. Ele ficou muito empolgado e repetiu os testes em alguns poucos outros pacientes, confirmando as observações e ganhando experiência com essas respostas provisórias do nervo auditivo. Ele sabia que algumas crianças parcialmente surdas, com resíduos auditivos, quando estimuladas com aparelhos de amplificação sonora, podiam aprender leitura labial. Parecia então possível, teoricamente, que se um implante pudesse dar a uma criança totalmente surda algum estímulo sonoro, esta poderia aprender leitura labial, desenvolver oralidade numa escola convencional, bem como aprender a língua e até ler e escrever. Mas esses testes iniciais ainda não eram um implante coclear propriamente dito, porque Bill e Jim precisavam desenvolver um dispositivo clínico que pudesse ser implantado no paciente, e para isso precisavam de financiamento para pagar os custos do projeto. Bill procurou então seu irmão. Bill era irmão de Howard House, e não o contrário. Ambos estavam em plena atividade, mas na época Howard tinha algo a mais, tinha notoriedade, grande fama. Realizava cerca de 6 estapedectomias diariamente, e fez isso durante décadas. Operou inclusive o 40º presidente americano Ronald Reagan, que sofria de atosclerose. Bill e Jim mostraram a Howard o projeto para construir um dispositivo clínico implantável, o que seria o protótipo do primeiro implante com utilização clínica. Eles calcularam que precisariam de cerca de $10 mil, uma quantidade de dinheiro considerável. Howard conseguiu então um cheque de George e Dolores Eccles, que eram empresários e fundadores de uma organização sem fins lucrativos. Com o cheque em mãos, possibilitou-se o início do projeto. Jim Doyle construiu protótipos que consistiam de um amplificador, uma pequena bobina revestida em silicone e um eletrodo. A ideia era realizar o implante em 2 pacientes, mas havia um pequeno detalhe a ser resolvido. O eletrodo não poderia ser colocado levantando-se a membrana timpânica, como nos testes preliminares, devido ao alto risco de contaminação. A orelha média precisava ser acessada de uma forma a evitar o contato com o meio externo e possível infecção. Para isso foi fundamental o desenvolvimento de um acesso cirúrgico novo para a época, que Bill chamou de abordagem do recesso do facial. June, que era esposa de Bill e também sua instrumentadora, foi com ele ao necrotério para estudar ossos temporais. Não só uma vez, mas inúmeras vezes, Bill e June realizaram juntos dissecções e mastoidectomias, utilizando a habilidade que Bill tinha adquirido na faculdade de odontologia, com o uso das brocas e aspiradores. Assim, realizando remoção de osso entre o nervo facial e a borda posterior do anel timpânico, conseguiram acessar a caixa timpânica inteira com segurança, enxergar a base da cóclea e a janela redonda. Bill estava convencido de que dessa forma o eletrodo não ficaria vulnerável ao meio externo,
evitando assim infecções. Não seria, porém, assim tão fácil.